Seja muito bem-vindo ao meu canal e não esquece de dar um like se você gostou desse conteúdo. Hoje eu estou trazendo algo para a gente pensar a respeito de como aconteceu coisas na nossa vida, de realização e na vida de outras pessoas. O que veio antes da, dos resultados? Então, esse assunto, tudo começa com o pensamento. Tudo primeiro vem na nossa imaginação. Pode até parecer um papo simples, que é simples, mas tem uma grande profundidade para a gente refletir sobre isso. Porque muitas vezes a gente se perde nas frustrações em ver que outras pessoas realizam coisas e muitas vezes as pessoas não saem do lugar, outras não saem do lugar. Então, esse momento agora é para você pensar como elas conseguiram chegar a ter aqueles resultados. É você já ter a convicção de que tudo começou com pensamento e imaginação. Então, eu quero que você pense agora, se você já sabe o que você quer, quais são as coisas que você quer obter, e nas diversas áreas da vida, a primeira coisa que tem que fazer, pensar a respeito da forma, uma imagem, se ver já de posse daquilo que você deseja. Imagina só, se você deseja uma casa, essa casa não simplesmente ela vem. Houve um desejo, você visualizou, você pensou, já passou por esse pensamento e essa emoção de conquistar uma casa. Então, a primeira coisa é você acreditar que se você coloca a sementezinha na sua cabeça de algum desejo, cria imagem e já se vê de posse disso, é o primeiro passo para você conquistar. E é assim que tudo começa. Primeiro com a imagem, um desejo, aí você imagina já de posse. E se isso já é meu? Então tudo começa com imagem, uma vontade, que isso vá já ser seu. Você já sente de posse dele. E podemos dizer que Deus nos criou com essa característica única dos seres vivos, que é a nossa imaginação, o poder de pensar e criar, de imaginar. Então, isso é exatamente para nos mostrar que a gente pode ter aquilo, qualquer coisa que a gente queira, desde que a gente se permita sentir de verdade aquilo como nosso. Esse é o primeiro passo. Mesmo antes de qualquer ação, eu pensar, imaginar e eu sentir. E isso é que é o grande pulo do gato. Se a gente tem a capacidade de pensar, de sentir, a gente tem que ter cuidado com nossos pensamentos. Porque se a gente, é como um jardim. Se você tem um cuidado, de cuidar do solo, de plantar as sementes do jardim, das plantas que você realmente quer. Se você quer flores, você vai plantar então uma roseira, alguma planta que vai dar flores. E assim por diante, você vai escolhendo o que quer plantar e vai colher conforme o que você plantou. Agora, se você não cuida do jardim e deixa aquele solo que é fértil, mas que não houve ali a intenção do plantio, sabe o que vai acontecer? Vai nascer, mas não vai ser aquilo que você quer. Vão vir ervas daninhas para o seu jardim. Será que é isso que você quer? Então, cuida dos teus pensamentos, da tua imaginação. E toma as rédeas, seja o governante daquilo que você quer. Plantar e semear na sua mente, para que se desabroche na sua vida. Então, se você quer um jardim, de fato, com flores, com as plantas que você deseja, imagina, você tem que semear aquilo que você vai querer ver frutificar, nascer,
florescer. Mas se também o solo está ali, fértil, mas abandonado, não vai ficar sem plantio. Pode ter certeza que se a mente é para ser produzida ali uma energia de pensamentos e de sentimentos, se você não cuida do que está plantando, com certeza vão vir as ervas daninhas. Essas vão vir automaticamente, sem você questionar com elas, elas vão vir e vão ocupar um lugar que estava vazio. Então, não deixe a sua mente aleatória para que qualquer coisa entre que não seja do seu agrado, do seu interesse, que não te permita crescer, não te permita alcançar aquilo que você deseja. Não deixe que as ervas daninhas ocupem o lugar que pode ser você que tem o controle sobre ele. E deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente imagina, sonha com coisas que você quer para a sua vida, você pode sonhar com coisas pequenas. E você também pode e deve sonhar com coisas grandes. Você não tem limite para a sua imaginação. E sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. A tua mente é capaz de conceber aquilo que você imaginar. Então, busca, tenha ousadia, desperte nos seus pensamentos, na sua imaginação, grandes sonhos. E sabe o que é que acontece? Quando você sonha grande, você sonha já conquistando as coisas, teu corpo vibra, como se aquilo já fosse real. E te devolve energia e disposição. E uma vida animada já entra em ação automaticamente. E facilita, então, que aquilo que você imaginou e sonhou se torne realidade. Então, entre em ação através de sonhos grandes e energizando o corpo, que o resultado vai vir com muito mais rapidez. Mas nem tudo são flores, vão vir logo as sementes já de flores. Nós vamos ter no caminho desafios e muitas vezes é necessário enfrentar dor. E se você enfrenta e rompe essa dor, é a melhor coisa para crescimento. Você aprende com os desafios, você aprende com momentos de dor. E toda dor é um sinal de que você não estava fazendo as coisas como deveria. E esse processo faz você ficar em alerta. O que de fato eu estou precisando aprender? Então é ensinamento. As dores são alertas para a gente analisar, olhar para dentro, aprender mais e conquistar patamares muito mais elevados. É só você olhar para a academia. Ninguém conseguiu ganhar músculo que não fosse através de esforço. E sempre depois de esforço vem a dor. E é exatamente essa dor que faz o músculo crescer. Pensa nisso, não corre da dor. Enfrenta que o resultado vem. Sempre em crescimento. Mas tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar. Tem dor que vem para nos acordar. Muitas vezes é para simplesmente nos dizer: não, o caminho não é esse. Não é por aí que você deve ir. Então está sempre nos ajudando de alguma forma. Se você acalmar suas emoções e entender o processo e fluir naturalmente, você vai perceber os sinais de onde você deve seguir para alcançar aquilo que você deseja. Que na imaginação já é teu. Tem uma passagem bíblica que diz que o ouro é purificado no fogo. E por que não nós? É como uma borboleta, que primeiro é uma largata, que dentro do casulo passa por todo o processo, porque se abrir antes, a borboleta não sobrevive. É necessário o processo para ela nascer e voar. E o diamante, que precisa de muita pressão para ser lapidado. É assim a vida. As pressões, elas vêm para nos fazer brilhar.
Mas a gente sabe que tem pessoas que não aguentam muita pressão. Tem pessoas que começam animada e depois, ó, diminui a motivação e ela desiste de seguir. Então, nem todos vão chegar aonde elas querem, mas o caminho foi o caminho, porque na imaginação, se ela pensou, ela é capaz de conceber. Porém, o processo, nem todos estão dispostos a passar pelo processo. Se a gente corta o casulo antes, a borboleta morre, como eu falei. Então, se durante o processo, com os desafios, você não passar pelos desafios e vencê-los, focar-se sempre nas soluções, buscando então chegar ao que tem que ser feito etapa por etapa, sempre colocando seus pensamentos para atrair, para buscar as soluções. Então é importante a gente saber que as pessoas que alcançam as coisas, que chegam a ter os resultados, não é simplesmente porque são muito talentosas. Porque o talento vem com a frequência com que você faz algo. O que a diferença está no processo. Quem continua apesar do medo, apesar dos desafios, apesar da vozinha de querer te bloquear, crenças limitantes, você não é capaz, para com isso, não vai fazer. Então são essas coisas que podem nos paralisar. Então não é o talento, não é o quanto você estudou que fez você chegar em determinado lugar. E sim o quanto você ficou no processo, desde o sonho até a realização. Para você chegar lá, é só você não desistir. E fazer sempre mais a cada vez. Vai abrindo o caminho à medida que você está dando passo. Vai surgindo o que você tem que fazer quando você decide caminhar. Então não pensa chegar. Pensa naquilo já é seu. E no caminho você vai descobrindo por onde você deve ir para chegar lá. É muito importante a gente visualizar, ou mesmo na prática, observar como a árvore ali pequena está começando a pegar raízes e mesmo com o vento, com as chuvas, ela se sustenta quando a raiz já está bem cravada no solo. Então, quando você tem os pensamentos, desejos de alcançar algo, isso tem que bater no seu coração, tem que ser um desejo ardente, tem que existir ali um propósito, uma clareza por que você quer aquilo. Esse é o primeiro passo. É como as árvores, mesmo no processo que ela está crescendo, que ainda não tem muita força, mas são as raízes, que é o que ela já tem a certeza do que quer ser resiliente ao vento, à chuva, fazer o quanto ela está forte nas raízes. E assim é com os nossos desejos. Você tem que estar convicta do que você quer, não importa o quanto você vai precisar de tempo, de crescimento, de descobertas, de ferramentas. Você só sabe uma coisa, que aquilo já é seu. E você vai chegar lá. Então não para, vai chegar o seu momento. É importante a gente saber sempre que o pensamento, as emoções e as ações do nosso corpo, eles estão conectados entre si. Portanto, os pensamentos que te enfraquecem, que diz que você não pode, que não vai acontecer, que você tem que parar, ou que outras pessoas te convencem que você não deve fazer aquilo, são exatamente as pedras no caminho que tenta te bloquear. E isso vai começar a uma emoção enfraquecendo você. E que o teu corpo absorve essa emoção. E vai perdendo energia e a vontade de fazer as coisas. Então, esse conjunto é fundamental para você ir em frente e seguir o teu caminho. E alcançar os seus resultados. Mas nem tudo está perdido. Então, vou dar uma dica aqui muito boa para quando vier esses momentos de pensamentos enfraquecedores.
que te traz emoções desagradáveis e te faz perder a motivação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, respira. Inspira o poder e expira a preguiça, expira a falta de propósito, expira a negatividade, inspira a conquista, inspira a realização. Com pouco tempo, você troca toda essa biologia e fisiologia do corporal, que vai influenciar nas reações químicas de fazer com que você comece a agir de novo. Então, essa é a dica aqui, que você pode usá-la toda vez que você sentir que o carro está parando, está faltando a gasolina. Essa é a sua fonte de energia. Eu quero aproveitar essa nossa mensagem, essa conversa sobre a realização, o que é que a gente precisa para conquistar as coisas, porque a gente vê as pessoas chegando a muitos lugares que a gente gostaria de estar, chegando a realizar muitos sonhos que a gente gostaria também, mas não quero pagar o preço de imaginar, pensar e entrar nos desafios. Então, vou querer passar um desafio aqui, vou deixar para você um desafio 10 dias, para você começar a pensar nas primeiras coisas que você tem que fazer para conquistar tudo que você quer. Se você quer emagrecer, se você já se visualiza no corpo dos seus sonhos, se você já visualiza vestindo aquela roupa que você sempre desejou, indo a alguma festa, algum lugar que antes você estava sentindo-se mal porque você não estava bem com você mesma, aquele sentimento de eu não gosto de me ver como estou no espelho, tudo isso você pode começar a visualizar-se do jeito que você deseja e que você quer. E isso já é o primeiro passo para você chegar de fato onde você quer, carregada de energia e disposição. Você tem que fazer um desafio de algumas coisas que você tem que evitar. Começar a praticar durante 10 dias, que seria uma faxina mental, para depois você começar com toda essa prática que eu te passei antes, de como a gente alcança, realiza nossos sonhos. Então, a faxina mental. A primeira coisa, anote aí, pegue caneta e papel, que eu vou te dar uma dica fantástica do que você tem que treinar por 10 dias para que você fique preparada para sonhar, imaginar e conquistar as coisas que você deseja. Caneta e papel na mão. Então, a primeira coisa é, você vai passar 10 dias, durante 10 dias consecutivos. Se uma dessas coisas que eu vou dizer, você não conseguir e fizer, você tem que voltar de novo a contar os 10 dias. Esse é o desafio e as regras do jogo. Não tem acordo sobre isso. Tá combinado? Se você não fizer o passo a passo consecutivo de tudo que a gente vai conversar aqui, você volta de novo. Seja no quarto, no quinto, no sexto, no nono dia. Se você deixou escorregar alguma coisa que não era para fazer, tem que se comprometer a voltar, a começar de novo os 10 dias. Então, vamos lá? Primeira coisa é você dizer, não vou reclamar de nada, nem dos outros e nem da vida. Se você se perceber reclamando de qualquer coisa, você já anota. Vou começar amanhã novamente os 10 dias. A segunda coisa, se vier algum pensamento ruim, desagradável na sua cabeça, não pode passar de 1 minuto. Tem que imediatamente mudar para alguma coisa alegre, que te motive, que te traga um sorriso no rosto. E você é capaz disso. Se você não sabia, saiba que a gente pode mudar o estado a qualquer momento que a gente queira. Então, esse é o exercício. Veio algum pensamento ruim, muda imediatamente. E se não conseguir, começa tudo de novo os 10 dias. A terceira coisa, se vier um pensamento querendo bloquear você, de alguma forma, dizendo para você que
é muito difícil, que você deve desistir e que você vai perder muito tempo, não vai conseguir. Muda esse pensamento imediatamente. Você vai dizer, poxa, esse é o grande desafio. Mais um teste que eu vou passar e vou me tornar mais forte e resiliente e mais experiente que passei por esse desafio. Então, vá com essa forma de se comportar diante dos desafios que aparecem. Se você enfraquecer e dar uma parada ali e comprar a ideia de que é difícil demais e que vai desistir, se vê esse pensamento e você for começar a parar, volta tudo de novo para o exercício. Você não está pronta para chegar aos 10 dias. Começa novamente. Se no caminho, nos relacionamentos, você achar que as pessoas não estão te compreendendo, a sua comunicação não está muito boa, e você começa a achar que você não é capaz de conseguir ir em frente no diálogo, reforce a sua mente. Eu vou aprender a como me expressar melhor. Quais são as pessoas que se comunicam bem? O que elas fazem que eu ainda não faço? Eu vou aprender com elas. E vá em busca das ferramentas que você precisa para passar por esse desafio. E se nesse percurso você faz alguma coisa que estava errado, troca a palavra errado por aprendi que dessa forma não é para fazer. É sempre um aprendizado. E a vida é assim. Só as pessoas que encaram os erros como aprendizados é que ganham força e energia para ir em frente. E esteja preparada que vai aparecer o medo. O medo faz parte da nossa constituição, está sempre conosco. O que temos que aprender é que o medo, mesmo com ele, quem manda somos nós. Você tem que dizer, o medo está aqui, mas quem governa sou eu. E ele fica quietinho. E aí vem a coragem e você vai em frente. Porque é exatamente isso. A coragem não é a ausência do medo. É aquela pessoa que mesmo com medo, ela vai. Isso é coragem. Então esteja sempre pronta para encarar o medo e agradecer, porque ele muitas vezes ele é útil nas nossas vidas, mas muitas vezes é imaginário. Então diga sempre, mesmo com medo, quem escolhe o caminho sou eu. E agora eu quero trazer aqui uma mensagem de felicidade, que eu considero felicidade. Felicidade é um estado de espírito e não é falta de desafios, não é alguém que já conseguiu tudo que é feliz. A felicidade ela é estar presente na sua vida, não importa onde você esteja. Se você está começando a alcançar algo, ainda não tem as coisas que você deseja, mas a felicidade, o fato de você já ser grato ao que você tem, visualizar e acreditar que aquilo que você almeja já é seu, isso te dá um estado de felicidade. E a felicidade, ela está presente porque você, justamente, você se sente nessa posição de crescimento, de estar alcançando, de estar indo buscar algo, tem propósito. Todos os dias tem algo do que você fazer, uma intenção para o seu dia. E essa vida organizada, planejada, intencional, essas são as razões do fogo pegar e te deixar animada, disposta, cheia de energia e com coragem de agir para alcançar o que você deseja. E essas coisas que a gente quer alcançar não é sobre dinheiro, é sobre conquista, é sobre o quanto você ajuda. E Jesus disse, é dando que se recebe. Então, quando a gente pensa em dar mais para alguém, querer fazer as coisas para servir mais, alcançar coisas com propósito de contribuição também para o mundo,
não só para nos servir, não só para a gente ter o prazer de conquistar aquilo, de usufruir unicamente. A felicidade está no patamar que vai além disso. É o construir, é o conquistar para facilitar a vida dos outros. Esse é o verdadeiro sentido da vida. É muito mais de legado, de propósito maior, que é a intenção de fazer coisas para ajudar mais pessoas, que te deixa muito mais motivada, que eu entendo que é o maior sentido da vida. E é verdade, na prática a gente vê tudo que a gente faz com amor se multiplica naturalmente. Então, agora para a gente fechar, eu vou deixar 3 frases revisando, das frases mais impactantes que vocês devem levar com vocês para a vida, que é: pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, bote a sua cabeça para pensar grande. Imagine já sendo seu. E entre em ação. Aproveite da energia que vem do seu corpo para você pegar nas ferramentas e começar a dar os primeiros passos em busca daquilo que já é seu. A segunda frase em relação à dor, aquele momento que vai querer fazer você parar. Lembre-se, e passar pelos desafios te fortalece. A dor pode ser a sua professora. E a terceira frase é justamente que o seu futuro começa agora, no presente, nesse momento que você decide: vou agora dar os passos para conquistar aquilo que eu penso, imagino e quero. Ações que vão te levar para onde você deseja. E tenha certeza de que quando você começa a colocar em prática o que você aprendeu, que não adianta vídeos, livros, aulas, se você não colocar em prática o que você aprendeu. Então entenda, são quais ações que a gente já dirigida para aquilo, para que você deseja, é que vai fazer você chegar onde você quer. Pronto, agora pega um papel, uma caneta, escreva assim, por onde eu vou começar. Qual é o pensamento e a imagem que eu criei para a primeira coisa que eu vou já fazer agora, que já sinto que é meu, e quais são as ações que eu vou tomar para ir em busca daquilo que eu estou imaginando para ser o primeiro foco do meu trabalho, de conquistar esse sonho, tornar material essa imagem que está na minha cabeça. E quando for amanhã, você dá o segundo passo. Se você já realizou o que você queria hoje, ou se ainda precisa continuar num caminho para chegar àquilo que você está querendo focar. Vai um foco de cada vez, vai fazendo as coisas acontecerem, para que você vai ganhando confiança e vai buscando cada vez mais realizações. E quando você menos perceber, você está empoderada. E o gigante dentro de você desperta. E você agora não deixa que nada te paralise e te enche de realizações. Você precisa saber quais são as prioridades, por onde você quer começar. E se você gostou, deixe um like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam estar precisando dessa conversa, dessa orientação, dessa força para imaginar, para pensar grande e como colocar em prática as ações que é preciso para tomar posse daquilo que é de cada um. Então, dá um like e compartilha esse vídeo. Agradeço de coração. Abraço a todos.